difícil, não tem problema, mas se você conseguir colocar o gráfico para mim só, só um pouquinho antes de eu começar aqui, vai ser bom só para me explicar para eles isso, muito bem. Olha aqui, nesse gráfico aqui, vocês estão vendo aqui que é que a gente estudou começando da cruz aqui, né? Cristo, né? Depois eu explico essa outra parte do gráfico para vocês, que eu só estou recapitulando aquela última aula que eu dei para vocês. Olha, Cristo veio, morreu na cruz, né? E aqui é como se o relógio escatológico tivesse parado em cima da cruz de Cristo, porque ainda falta completar alguns tempos. É como se Deus tivesse falado assim: olha, agora eu vou dar um tempo para a igreja trabalhar, que vai ser o período da graça, para que eles ganhem almas. Isso aí é o que eu falei para vocês, né? Depois o arrebatamento, aí entra na grande tribulação. E o período da grande tribulação serão 7 anos, dividido em 3 anos e meio, e mais 3 anos e meio, dividido ao meio. E eu vou explicar também para vocês por que que é dividido ao meio. Aí vem a pergunta: termina os 7 anos da grande tribulação, Cristo vem, né? Tem a guerra, vocês viram o pastor falando bastante sobre essas coisas. Ele põe fim àquela guerra e põe fim à grande tribulação e estabelece o reino milenar dele sobre a terra. E depois de 1000 anos, nesses 1000 anos, Satanás será preso para não, para a gente ter um milênio perfeito. A igreja, todos os salvos descem com ele, que ficaram lá na grande tribulação, guardados, protegidos, mas agora eles descem com Cristo. Cristo destrói todos os exércitos que investir contra Israel, será destruída a besta, o falso profeta, todos esses aí que mete medo hoje, mas não vai continuar, porque eles vão ser destruídos, vão ser lançados no lago de fogo. Eles vão estrear o lago de fogo, na verdade, e Cristo entra 1000 anos reinando sobre a terra juntamente com a gente, que somos os salvos. Vai ter gente com corpos glorificados, como nós, que vão ser glorificados no arrebatamento, e vai ter gente com corpos naturais, porque tem pessoas que vão sobreviver à grande tribulação. Mesmo com todas as coisas que a gente vai aprender daqui a pouco, vai sobreviver pessoas. E a hora que termina a grande tribulação, vai ser a época que Satanás vai ser solto, ainda vai enganar pessoas, mas daí ele vai ser destruído para sempre, e aí vem a eternidade, que é a Nova Jerusalém. Isso aí é um breve resumo de tudo que vai acontecer. Mas aí você pergunta assim, mas professora, por que que vai ter esses 7 anos da grande tribulação? Por quê? O que que tem a ver isso aí? Bom, aqui existe essa profecia que está no livro de Daniel. É uma coisa meio complexa de entender, mas eu sei que se vocês prestarem bem atenção, vocês vão compreender isso aqui. O livro de Daniel, ele é como se fosse um livro escatológico do Velho Testamento. E ali contém muitas coisas importantes sobre escatologia e o final dos tempos. E uma delas está aqui, que são as 70 semanas que Daniel profetizou, tá? E lá no capítulo, se vocês quiserem abrir, todos que estão com suas Bíblias aí, quem não tiver, corre lá buscar. Capítulo. Você vai colocar o versículo, Daniel, aí, ou a gente vai ler melhor? Não, aqui no slide não tem, não. Não tem, né? Então vamos ler, tá? Vamos ler, porque se você não tiver com a Bíblia, aí você vai procurando aí que vai ficar mais fácil. No livro de Daniel, no capítulo 9, fala, a partir do versículo 24, 9 e 24,
Eu vou pedir para o Fábio, se ele estiver aí, ler para mim, porque o meu óculos está tão ruim aqui, eu Achei aqui, tentando ler. tem, acho que tem aqui no slide. Tem no slide também, né? Tem. Vamos ler aqui no slide, então. Olha lá. Aqui Daniel teve uma visão. Para e começa a pensar. Ele teve uma visão. Se para João foi difícil compreender algumas coisas no livro de Apocalipse, quando ele recebe a visão, é como a Milka falou, é bom, a Milka Ameiris falou que é bom contextualizar. Quando a gente aprende o livro de Apocalipse ou escatologia, trazer para os nossos dias o que é que está acontecendo, para que nós possamos entender melhor. Porque a gente já sabe que para o próprio João não foi fácil ele receber a revelação do livro de Apocalipse, né? E ele ia escrevendo o que ele estava vendo, e ele tinha a visão de coisas que ele não fazia ideia do que era, porque são coisas que hoje existem, mas naquele tempo não existiam. Agora vocês imaginam o Daniel, que também viu coisas que Deus mostrou para eles e falou para ele assim: Daniel, você escreve tudo, mas encerra, porque o tempo ainda não é chegado o tempo, tá? Então, uma das coisas que ele disse é assim: olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade santa para cessar a transgressão. Olha, essas 70 semanas, Daniel, ele falou de 70 semanas proféticas. O que tem a ver? Sempre Deus usa o número 7 na Bíblia. Aqui era 70. Essas 70 semanas tinham objetivos. Olha aqui do lado. Está escrito no versículo: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir o Santíssimo. São 7 coisas que Deus vai concluir nas 70 semanas. Ele falou: olha, Daniel, as 70 semanas foi dada sobre o nosso povo. Quando Daniel recebeu essa profecia, ele estava lá no cativeiro da Babilônia, ele, seus amigos e muitas das pessoas que foram levados, os judeus foram levados cativos para a Babilônia por causa da desobediência. E Daniel era ele e Ananias, Misael, Azarias, foi aqueles que foram fiéis, né? Mesmo nas dificuldades que eles enfrentaram lá, eles permaneceram até o fim fiel ao Senhor. Então Deus usou Daniel para receber uma mensagem para os nossos dias. E ele disse que todo esse tempo para concluir essas coisas que estão aqui do lado, que são o objetivo desse tempo que Deus determinou, que chama 70 semanas, era para que a transgressão fosse cessada, pecado. Então, a gente vê que nessas 70 semanas vai ser a conclusão do final de todas as coisas, tá? Agora vamos fazer as contas aqui, voltando lá para aquele gráfico, nós vamos fazer as contas dessas 70 semanas. A gente já sabe para que é 70 semanas. 70 semanas foi dado para essas 7 coisas que vocês depois vão ter o slide e vai anotar aí e meditar sobre isso, tá? Saiba e entenda. Daniel, tá escrito no livro de Daniel, aqui no 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o líder, esse ungido é o Messias. Tem algumas traduções que está escrito, né, que é o Messias. Será, até o líder vem, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Aí a gente vai ver quando foi essa ordem.
Então, o cativeiro da Babilônia durou 70 anos. O povo foi lá, não era 70 semanas de anos, era 70 anos literal. O povo ficou lá na Babilônia, servindo a Babilônia, um período que era sob o domínio do rei Nabucodonosor, quando eles chegaram, porque foi o rei Nabucodonosor que entrou lá na terra lá em Jerusalém, levou os melhores homens, aqueles que tinham profissões importantes, os príncipes, levou Daniel e seus amigos, levou muita gente boa, levou todos os utensílios, as coisas boas, riqueza, levou tudo para a Babilônia. E isso Deus permitiu, porque Deus tinha avisado o povo que o povo vivia em desobediência, vivia cometendo idolatria, pecando contra Deus, e Deus mandou Jeremias, Deus mandou os profetas avisar, eles não deram ouvido. Então eles foram para lá. Daí, depois do rei Nabucodonosor, entrou o filho dele, Beltesazar, né? E ele foi morto pelos medos e persas. No dia que ele estava banqueteando, usando os utensílios de ouro que eles tiraram no templo do Deus vivo, fazendo festa, orgia, uma mãozinha, lembra que uma mãozinha apareceu na parede que dizia: pesado foste na balança e achado em falta, seu reino vai chegar ao fim. Naquela mesma noite, foi derrubado a cabeça da estátua. Vocês já estudaram sobre, eu acredito, sobre a estátua do Nabucodonosor, lá a estátua que ele sonhou, que a cabeça era ouro, os braços eram prata, o busto era bronze, as pernas eram de ferro e os pés de ferro e barro, conforme o pastor Adilson ensinou na aula passada. Então, naquela noite, a cabeça de ouro rolou e entrou os medos e persas para dominar sobre o império que era dos... Naquele tempo, gente, o povo de Israel, eles encontraram favor até da parte dos persas. Os reis que entraram lá, eles foram até bons para os judeus. Eles autorizaram, aqui foi o rei Ciro, que era um rei persa, eles autorizaram o povo de Deus a voltar para Jerusalém e reconstruir e reconstruindo, porque a cidade ficou devastada. Quem leu o livro de Neemias vai ver que Neemias, os irmãos de Neemias foram visitar Neemias e Neemias falou: e daí, como está a nossa terra? Ele falou: está tudo devastado, os muros estão caídos, pessoas entraram lá e invadiram outros povos de outras nações. Então, Israel ele foi destruído nessa época aqui pelo rei Nabucodonosor em 536 antes de Cristo, tá? Aí, quando chegou nessa época aqui, ordem para reconstruir, porque o Daniel falou que dá ordem para reconstruir, presta bem atenção, da ordem que eles recebessem para voltar, já tinha passado 70 anos. Quando vocês receber a ordem para voltar para Jerusalém, vocês vão contar 70 semanas de anos para que tudo seja consumado. Todo esse gráfico que eu ensinei para vocês, até chegar o fim de tudo, Satanás será destruído. Deus contou 70 semanas, até chegar ao fim da grande tribulação. Aí, então, vamos ver quando que vai ser a ordem para reconstrução. No primeiro, se alguém conseguir ler, que está a letra meio pequena, e eu estou com óculos ruins, se o Daniel conseguir ler para mim. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo:
Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Que há entre vós de todo o seu povo, seja seu, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, ele é o Deus, que está em Jerusalém. Então, você vê aqui que coisa interessante. Agora o Daniel vai voltar naquele gráfico, que é um gráfico que é mais ou menos parecido com aquele que eu passei, mas aqui esse gráfico ele ensina também sobre as 70 semanas de. Então, aqui nesse versículo que o Daniel acabou de ler, é, fala que o rei Ciro, que foi um rei persa, já não era mais domínio dos babilônios, agora era Medos e Persa. Ele, Deus tocou no coração daquele rei para dizer assim: agora você pode mandar o povo de volta, o castigo já foi completo, 70 anos se passaram, você pode mandar eles voltar para a terra da Babilônia e para a terra da Babilônia, não, para Jerusalém e recuperar a cidade, restaurar. Então, nessa ordem, começou a contar as 70 semanas. Essas 70 semanas, gente, não são 70 semanas de 7 dias, como nós temos 7 dias na semana, né? A gente vai ver que são semanas proféticas. E quando é semana profética, é contado como semanas de anos. Então, essas 70 semanas são 70 semanas de anos. Daí você pergunta, mas professora, da onde que a senhora tirou isso aí? Você está inventando? Você está achando? Lá no livro de Levítico, eu vou pedir, quem tiver com a Bíblia aí, levanta a mãozinha para ver se eu posso contar com qualquer um. Mas mesmo assim, tem aqui, ó, vocês podem ler para mim. É porque eu tô enxergando um pouco mal, sabe? Então essas letrinhas estão pequenas. Pode ser a Milka. Você pode ler para mim, Milka? Porque os versículos estão aqui, ó. Levítico 25, de 8 a 13. Aqui, esses versículos que nós vamos ler, vai explicar para vocês da onde é que eu tirei que essas 70 semanas, em vez de ser 70 semanas de dias, são 70 semanas de anos. Porque sempre quando você tenta interpretar alguma coisa na Bíblia, a própria Bíblia tem que dar o significado daquilo. Então a gente volta lá em Levítico e a gente vai ver que essas semanas de anos eram usadas para semanas proféticas. Se a Milka puder ler para mim, conforme está aqui mesmo no slide. Acho que ela não está aí. A Meire está aí? Pode ser você? Sim. Pode ser. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a sua propriedade, da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e será santo a vocês. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês
voltará para a sua propriedade. Então, aqui vocês entenderam. Isso aqui era uma lei no livro de Levítico, que era a lei do jubileu. Cada um que perdia a sua terra, sua propriedade, com dívida, tornasse escravo de alguém, então era contado 70 semanas de anos. Então, não era 70 semanas, não. 7 semanas, né? Ai, daqui 7 semanas eu perdi tudo que eu tinha, mas daqui 7 semanas eu vou conseguir de novo. Não, não era 7 semanas de 7 dias, igual a nossa, senão era facinho, né? Mas era 49 anos, porque 7 vezes 7 é 49. Então, no 49º ano, todo mundo já ia passar a trombeta avisando, olha, vai chegar o ano do jubileu. E quando chegava o ano do jubileu, era aquela maior alegria, porque era restaurado tudo que você tinha perdido. Quem era escravo voltava para sua família, quem perdeu sua terra, que era possessão eterna, voltava para sua terra. Era uma alegria, o ano do jubileu, né? E aqui a gente vê, voltando para as 70 semanas do Daniel, da onde foi que Deus usou, que 70 semanas de anos ele ia dar para concluir tudo, por fim a iniquidade e ungir o rei, que era Jesus, da entrada para o milênio. Ia ser necessário 70 semanas de anos. Isso aí é só para provar para vocês da onde foi que saiu as 70 semanas de anos, tá? Não foi uma invenção minha. A própria Bíblia explica isso. Então, esse quadradinho aqui lilás é para explicar para vocês que um dia, quando a semana está falando da profecia aqui de Daniel, está usando a mesma referência de Levítico, que um dia é um ano, uma semana são 7 anos. 7 semanas são 49 anos. 62 semanas, né? 434 anos que vai multiplicando aqui, tá? Vocês conseguiram entender até aqui ou vocês têm alguma pergunta para a gente continuar? Tá confuso, meninas? Fábio? Tá? Posso continuar? Tudo certo. Então tá bom. Vamos lá então. Então o decreto, olha esse primeiro é, é um oval que tem aí, né? Uma figura meio oval. Aqui mostra o decreto nesse versículo que nós lemos de Daniel 9:25. Ó, olha aí a marcação aí, tá vendo? Esse aqui foi disparado a contagem das 70 semanas. Então, onde estava o povo? Lá na Babilônia, porque foram levados cativos. Terminou aqueles 70 anos lá do cativeiro da Babilônia. Aí o rei Ciro falou: olha, quem tiver disposto pode voltar para Jerusalém, reconstrói, porque o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Até o rei Ciro teve que concordar que o Deus daquele povo era o Deus verdadeiro, era Deus realmente. Então, volta a primeira leva de homens ali e começa a contar as 70 semanas. Nesse 2 quadradinhos aqui, que o Daniel está apontando o mouse, tá vendo? Está dizendo aqui 7 semanas de anos, que dá o quê? 49 anos. Nesse 49 anos, o primeiro templo foi reconstruído. Lembra que o sacerdote Esdra foi lá, estava tudo destruído. Ele levantou o templo que estava, ele foi reconstruído aquele templo que Salomão havia feito, estava tudo destruído, né? Foi levantado, foi descoberto a lei, ele leu a lei para o povo chorou, né? Neemias vem depois, ajuda a reconstruir os muros de Jerusalém, e isso passaram 7 semanas apenas, que multiplicado por 7 anos dá 49 anos, porque são semanas de anos, tá? Aí, passamos para aquele segundo quadradinho.
62 semanas. Aí, mais 62 semanas, aqui está dizendo que esse templo aqui, depois de tudo isso, ele foi destruído de novo. Os romanos reconstruíram esse templo, porque houve um período, lembra que o pastor Edilson falou, período dos Macabeus, né, que a gente não tem na nossa Bíblia, mas nos livros de história fala que o Antíoco Epifânio entrou no templo, sacrificou um porco lá dentro. Olha, muita coisa aconteceu no período interbíblico, que foi de Malaquias, onde acaba o Velho Testamento, até Mateus, que começa o Novo Testamento. Foram 400 anos de silêncio profético, sim. Ninguém escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Só que coisas aconteceram nesse período, até Jesus chegar, até Jesus nascer. Então, todas essas coisas aí aconteceram. O templo foi destruído. Depois, os romanos nesse período aqui, ó, teve a cabeça de ouro já tinha caído, né? Já tinha os persas que liberou o povo foi lá e reconstruiu o primeiro templo. Depois teve o período dos gregos. Lembra que ele falou que o Alexandre, o grande, maior conquistador, né? Que ele teve um reinado de 12 anos e ele conquistou muito território, mas ele era todos esses reis eram maus, aconteceu muita coisa, muita perseguição em cima dos judeus, né? Como até hoje a gente está vendo, só ligar o noticiário, olhar no noticiário não tá dando, não passa muito o que está realmente acontecendo, mas na internet a gente pode ver muita coisa horrível acontecendo. Mas esse período de 69 semanas é o que a gente leu aqui, ó. A gente leu ó, no 25, está dizendo assim, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Então, Jesus ainda não tinha vindo, tá? Desde a ordem para restaurar, então o Ciro deu a ordem. Até o Messias, o príncipe, haverá 70 semanas. Daí vem, e 62 semanas. Tá vendo aqui? Então, 62 semanas. E com 7 semanas, dá 69. Ai, mas que conta, que coisa complicada. 7 semanas de anos, que são 49 anos, que agora vocês já entenderam que não é dia, é ano, foi só para restaurar a cidade e o templo que ficou destruída da primeira vez que o rei Nabucodonosor entrou e bagunçou com tudo. Depois, a vida continuou em Jerusalém, em Israel ali, e passaram mais 62 semanas de anos, que multiplicado dá 434 anos. Se você for fazer a conta, eu tinha uma anotação, só que eu não peguei ela hoje. Posso ver na próxima aula. Dá certinho, gente, a vinda de Jesus, quando ele nasce já no Império Romano, porque o Império Romano veio, que é as pernas da estátua, e venceu a Grécia. E se tornou um reino chamou muita atenção na aula do pastor Edilson, que ele falou que os romanos, eles herdaram, vamos ver se eu lembro, eles herdaram a sabedoria dos gregos, a crueldade dos persas, e o que é da Babilônia, Daniel? Alguém lembra aí? Aí é umas coisas, eu anotei e não trouxe, mas depois eu ponho aqui para vocês. É como se a Roma, o Império Romano, que Jesus nasceu na época do Império Romano, né? Aqui está escrito segundo templo, porque foram os romanos que reconstruíram o segundo templo, esse segundo templo,
né? E que Jesus foi apresentado lá nesse segundo templo. Então, 62 semanas mais as 7 que foi usada lá naquele período para reconstruir Jerusalém, dá certinho o ano que Jesus nasceu. Não é incrível? Como que Deus sabe fazer as contas? Aí, o que que aconteceu? Está dizendo que ia ser necessário esse tempo até o príncipe, que é Jesus, tá? Aqui está falando assim, 70 semanas e 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isso está falando de tudo aquilo que a gente aprendeu na aula passada, da época que de Malaquias até Mateus não tem nenhum livro escrito ali profetizando o que aconteceu nesse período chamado interbíblico, não está escrito, mas aconteceram muitas coisas, porque foi o reinado a gente tem na Bíblia até os persas, mas não tem a parte que foi a parte do Império Grego, da estátua do Nabucodonosor, aqui que é os quadris de bronze, e nem a parte do Império Romano, a gente só vê quando os Herodes entram em cena ali, mas a gente não vê o que foi antes. Quanta crueldade eles praticaram, tá? Aí Jesus nasce. E aí fala aqui, olha, e depois, versículo 26. Agora eu achei a minha Bíblia de letra grande aqui, eu vou ler para vocês, tá? Daniel 9, 26. Tá todo mundo junto comigo aí? Olha lá, e depois das 62 semanas, a 49 semanas lá foi só para reconstruir o muro e o templo, tá? Agora está dizendo aqui, vamos pensar nesse segundo quadradinho aí, onde em cima está escrito 69 semanas. Olha aqui, ó, 26. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerras, e estão determinadas assolações. Olha só, tá vendo? Aí bem tem a cruz, né? Esse período aqui, quando acaba esse quadradinho escrito 69 semanas, aqui é o ministério Nascimento e Ministério de Jesus, aí vem a cruz, e seguindo a cruz aqui, descendo, tem esse outro oval falando da morte de Cristo. O Messias foi cortado depois das 62 semanas, tá? Vocês conseguem ler aí? Todo mundo sumiu da janelinha, não sei se vocês estão me acompanhando, não, mas o Messias foi cortado, conforme Daniel 5, 26. Então, Jesus, quando ele morreu aqui na cruz, aconteceu uma coisa que eu quero que vocês anotem aí. Aconteceu que parou nas 69 semanas. Não está determinado 70 semanas para cumprir toda a escatologia? Então, esse relógio, essa semana parou, o calendário parou em cima da cruz de Cristo aqui, quando ele foi crucificado, morto, parou e ficou faltando uma semana, tá? Ficou faltando uma semana para cumprir as 70 semanas. Tá no ar essa semana que falta. Tá esperando. O que seria essa última semana, que é chamada 70ª semana de Daniel? E é nada mais, nada menos do que a grande tribulação, gente. O relógio escatológico parou aqui na cruz de Cristo e deu entrada no período das igrejas, o período da graça, porque nós temos da cruz aí que vocês estão vendo nesse gráfico, até o arrebatamento para evangelizar, para ganhar almas, para trabalhar, né, para Cristo. Por quê? Porque a hora que Jesus
soar a trombeta, que ele vir buscar os salvos, terminou a chance, parou. Por quê? Porque vai dar início à 70ª semana de Daniel, ou a grande tribulação. Então, da onde que sai isso aí da grande tribulação? Sai dessa profecia de Daniel, que ia contar assim, do jeito que vocês viram. Até o príncipe, o Messias, era 69 semanas. Quando Jesus foi morto na cruz, parou na 69 e começou o período da graça, o período dos gentios, que a gente está ouvindo o evangelho, levando o evangelho. Esse aqui é um período que, pela vontade de Deus, de Cristo, é que a igreja tivesse a todo vapor. E teve, gente. Eu penso assim, eu não sei se vocês sentem o mesmo que eu, mas eu vejo a igreja de Cristo tão murcha, né? O povo de Deus, o povo cristão, tem medo de evangelizar, parece que não tem coragem mais de falar de Jesus, e também quem está falando está levando tanta coisa que é ligada à satisfação mesmo do próprio homem, e não chamando um chamado ao arrependimento. E esse estudo que eu me proponho a dar para vocês, não é que eu sou uma pessoa cheia de conhecimento e expert nesse assunto, mas eu sempre, desde que eu me converti, porque quando eu era criança eu tinha muito medo do livro de Apocalipse. Eu abria na última parte, fechava, falava, isso aqui é o fim do mundo. Eu não era salvo, tinha medo. Mas quando eu aceitei Cristo, eu falei, eu quero entender essas coisas. E todos esses anos, já faz 30 anos também, que eu venho procurando saber, todo mundo que sabe um pouco, que é confiável, é claro, eu quero aprender, porque eu acho que Deus não ia deixar um livro que encerrasse toda a Bíblia, e se ele não fosse tão importante para a gente, né? Então, esse período aqui da cruz ao arrebatamento é o período que a igreja deveria estar trabalhando, os salvos deveriam estar fazendo outros salvos. Por quê? Porque o arrebatamento vai chegar e só vai subir quem tem Jesus. Quem não tem Jesus vai ficar aqui e vai passar pela grande tribulação, ou a última semana de Daniel, ou a 70ª semana de Daniel, que eu acredito que vocês já ouviram falar, né? E parece difícil de entender, mas vocês falam para mim, aí, vocês conseguiram entender? Porque tem até matemática para entender isso aí. Vocês conseguiu? A Milka, a Meires, o Fábio está dizendo que sim. Então, às vezes eu falo assim, eu sou uma professora bem repetitiva, porque eu tenho medo que as pessoas não estão entendendo, e eu acabo até enjoando vocês, porque eu quero que vocês entendam, sabe? Como eu demorei muito para me entender, eu quero que vocês entendam. Então, vocês viram aqui, né? Ó, o arrebatamento pode falar, Fábio. A senhora comentou aí a respeito aí da questão de muitos crentes, né, estarem não estão evangelizando, não estão falando de Cristo, parece que tem medo de pregar o evangelho, essas coisas todas, né? E partindo do princípio do sermão profético, Mateus 24:12, fala exatamente que por causa da multiplicação da iniquidade, o amor esfriaria. Sim. E nós podemos ver na questão do movimento, a gente pode chamar de um movimento que nos últimos, vamos falar assim, nós estamos em 2025, vamos falar assim, com uma explosão maior nos últimos 100 anos, né? Para expandir um pouco. Nos últimos 100 anos, né? A gente pode falar que o evangelho, o povo evangélico virou o movimento do evangelicalismo, ou evangelicismo. Virou moda. Eu sou evangélico, virou moda, mas, na verdade, a gente vê
aí a gente pode passar aí de 90% do que se diz respeito de denominações, que nada mais são do que fruto da apostasia. Então, por que virou isso? Esfriou o amor. Por quê? Aumentou a iniquidade. Então, nós vemos aí certos movimentos, certas igrejas que se dizem evangélicas, que você pode ser crente, mas você não precisa largar o mundo, você não precisa largar das coisas que você faz. Você pode muito bem viver uma vida normal. O importante é ter Jesus no coração. O importante é você confessar que Jesus é o Senhor e pronto. Então, nós vemos aí muita coisa acontecendo. Não vamos falar só de Brasil, porque não é porque eu estou aqui em Portugal que eu não acompanho as coisas do Brasil. Eu acompanho muito as coisas do Brasil. Aqui em Portugal é a mesma situação. Tenho amigos nos Estados Unidos, tenho amigos na Espanha, na Inglaterra, em vários lugares, que falam que está acontecendo a mesma coisa. Igrejas evangélicas, ou melhor, se dizem evangélicas, eu costumo chamar de organizações religiosas, e que é puro pecado. A forma de culto é pecado. A pregação é uma pregação herética. Então, a multiplicação da iniquidade faz esfriar o amor, e a gente falar o amor, esfriar o amor. Primeiro mandamento qual que é? É amar a Deus sobre todas as coisas. E se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós amamos a palavra dele. Sim. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós amamos fazer a obra dele. Nós amamos pregar o evangelho. É isso mesmo. Eu costumo dizer que uma das evidências que eu costumo dizer, não só dizer, mas o que eu vejo biblicamente, que uma das evidências de uma pessoa que é salva por Cristo, que é um crente verdadeiro, é o amor que ele tem pela palavra de Deus. É o amor que ele tem em querer obedecer à ordem de Cristo no que se diz respeito à pregação do evangelho, e de pregai. Sim. É isso Então, mesmo. se eu não prego o evangelho, se eu não falo de Cristo para alguém, ou seja, é porque eu tenho problema de pecado. Eu estou em pecado. Alguma coisa não está bem. Se eu não pregar o evangelho, se eu não falar de Cristo para alguém, tanto com o meu dia a dia, o meu testemunho, no meu trabalho, seja de onde for, eu estou em pecado. Então o amor vai esfriar. Então eu não vou pregar mais. Se Deus mandou e a gente não faz, né? Exatamente, Fábio. Você falou uma grande verdade. É que eu penso assim que o mundo está tão atraente, tão gostoso no ponto de vista gostoso, que as pessoas estão querendo ouvir aquilo que é como se você vai num restaurante e você quer comer, você escolhe o cardápio. Hoje em dia as pessoas vai rolando, né? Aqui, ó, com o dedinho e escolhe o que eles querem ouvir. Arrependimento, que é você fazer exatamente o que a tua carne não quer, né? Deixar para trás alguma coisa, ninguém não estão querendo mais. As pessoas não querem. Pode falar. Peço desculpa, eu vou procurar ser breve. Eu vou passar uma vamos dizer assim, né? Como os pentecostais dizem, né? Eu vou dar o meu testemunho. Isso. Pode falar. Eu vou procurar ser breve, bem rápido. Bom, como alguns irmãos sabem, eu fui membro da igreja em Garça, né? No tempo do pastor John Hatcher ainda. De lá, minha família precisou se mudar para Presidente Prudente. Quando eu fui para Presidente Prudente, eu acabei indo para a convenção, onde
estava minha mãe. Lá eu aprendi a tocar bateria. E eu fui o baterista da igreja durante 8 anos. Uhum. Durante 8 anos eu fui o baterista da igreja. No entanto, houve uma certa situação onde eu tinha formado, junto com alguns irmãos da igreja, nós formamos como se fosse uma pequena banda. Então, de vez em quando, nós apresentávamos ou fazíamos uma apresentação de algum cântico, de alguma música, então nós apresentávamos no culto. O pastor, daquela altura, presenciou um dos nossos ensaios e questionou uma música que nós estávamos tocando. Aí ele questionou porque ele achava que aquela música estava um pouco pesada, o ritmo estava um pouco pesado. Ele saiu de férias. Ele Conexão, acho que tá meio ruim, Fábio. E ele fez. Ele disse que não queria que tocasse rock na igreja. Então, eu, naquela. Tá ruim a minha. Vamos deixar para outro dia. Pode falar que tá dando para ouvir agora. Pode falar, Fábio. A gente tá. Abre o microfone aí e tá dando para falar. Eu vou fechar o meu para às vezes fica melhor. Agora a gente quer saber o fim da história, Fábio. O Fábio saiu, talvez a Caiu a conexão, conexão dele, tá caiu ruim a a internet. conexão dele, mas não tem problema. A gente, Fábio, se você ouviu o final da aula, aqui a gente quer ouvir o resto da história, tá bom? Eu quero desejar, agora ficou só a Milka Meires e o Daniel, um ótimo final de semana para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus dê saúde, sabedoria, que vocês falem do Senhor. Ora pela minha saúde, eu estou aqui com a cara inchada de tanto tomar corticoide para melhorar a dor, mas a gente vai tocando, confiando no Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus abençoe você, Milka, querida, e Meires, e a gente estaremos juntos na próxima sexta-feira. E um abraço para o Fábio, a gente quer ver o final da história, viu, Fábio? Fica com Deus, Daniel, Deus abençoe.